Olá, Gabriel Pacheco por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre adoração. A gente já falou nos primeiros conteúdos ali sobre identidade, depois falamos sobre o propósito. Mas eu queria falar agora sobre um tema que atrai muita gente, faz parte ali, né, do título dessa nossa comunidade, adoração e musicalidade, e também confunde muitas pessoas. Então eu gostaria que você parasse agora e respondesse a seguinte pergunta: o que é adoração? Pausa o vídeo, medita, se você puder registrar essa sua resposta vai ser muito legal. Bom, depois desse tempo de meditação, bora pro conteúdo. Então, em primeiro lugar, no dicionário. Como o dicionário define o que é adoração? Então, no Micaelis está escrito: ato ou efeito de adorar, demonstração de afeto, respeito ou submissão, amor extremo que se dedica a alguém ou alguma coisa, e ato que se presta a alguém ou alguma coisa a que se atribui status de divindade. Hoje em dia, o termo adoração ele está bem bagunçado nas cabeças do ser humano de forma geral, não precisa nem ser cristão. Para algumas pessoas, adoração é um momento do culto, a abertura do culto ali onde tem músicas, ou então é uma música, adoração é uma música. E também tem pessoas que colocaram a adoração como um estilo de música, uma classificação de música. No Spotify você vai ter lá músicas de adoração. E mesmo do inglês, o termo worship, isso é usado para definição desse estilo de música que na verdade é um soft rock, um rock britânico que se predominou muito hoje em dia na música cristã. E para ajudar um pouco nesse contexto de bagunça, a língua portuguesa também não ajuda muito. Então a palavra adoração muitas vezes a gente usa para falar que gosta de alguma coisa. Então eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de pescar. Eu adoro essa pizza, eu adoro pescar, eu adoro essa banda. Então a gente acaba adotando esse termo adorar muito pela questão do amor, pela questão de gostar. Só que mesmo olhando lá na definição de dicionário, é algo muito além disso, sabe? E na Bíblia, como isso está definido? Então, basicamente, na Bíblia, o termo adoração ele aparece mais de 230 vezes, só que distribuído ali em diversas palavras que trazem esse sentido de adoração. Algumas em hebraico, principalmente no Velho Testamento, e no Novo Testamento em grego. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês verem, mas todas elas expressam um contexto de reverência, de prostrar-se, de prestar um culto e de entrega. E essas palavras elas aparecem em mensagens muito conhecidas. Uma que sempre é lembrada quando falamos de adoração é quando Abraão vai adorar a Deus, quando Deus pede a ele Isaac em sacrifício, lá em Gênesis no capítulo 22. E nesse momento de obediência, Deus proveu um sacrifício alternativo. Também tendo Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos, em Mateus capítulo 28, está escrito assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, se a gente levar ali essa definição de que adoração é uma música, a gente já fica imaginando ali o discípulo tirando um violãozinho ali da túnica e começando a fazer uma música ali para Jesus. Seria engraçado e surpreendente, mas eu acho bem provável que tenha acontecido dessa maneira. E esses dias eu estava ouvindo um podcast do Jeremy Riddle. Ele foi líder do Bethel Music por muito tempo, um ministério americano, né, norte-americano, e ultimamente ele tem se dedicado muito no crescimento de líderes, de ministérios de louvor, para se tornar mais forte, sabe, essa cultura. E ele tem lançado também alguns livros, tem feito alguns trabalhos pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Nesse podcast, o Jeremy faz uma definição que chamou muito a minha atenção. O ato de adorar depende de uma entrega 100%. A palavra que ele usou para enfatizar isso é consagração a Deus. E muitas vezes essa consagração ela vai trazer um confronto, ela vai te custar alguma coisa, mas só assim você realmente vai se conectar com Deus através de uma adoração genuína. Uma vez que a gente está 100% entregue, a gente está liberado para o Espírito agir. Quando a gente está 100% conectado com Deus, não tem nada que vai impedir que o Espírito de Deus faça o que Ele quiser com as nossas vidas.
Então, isso é uma adoração. E falando de ministério de louvor, se você faz parte de um ministério de louvor, ou se você tem esse propósito, você tem esse chamado, uma lição que o Jeremy deixou ali, que também foi muito legal, é a questão de o quanto nós devemos praticar e ter contato com os louvores durante a nossa semana, sabe? A gente tem que levar à exaustão a repetição desses louvores que a gente vai tocar muitas vezes no próximo domingo, sabe? Principalmente pelo ponto de liberar a atenção na hora da execução de verdade. Porque se você fica muito preocupado com o solo que você precisa fazer, com como que é a música que você vai executar ali, você não vai ter a sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus. Você vai estar muito mais preocupado com o que você está fazendo ali com as suas mãos, com a sua voz, com o seu corpo. E nesse podcast teve uma frase que chamou muito a minha atenção, e até foi como eu encontrei esse podcast numa página de Instagram. Pegaram somente esse trecho ali do podcast e falaram que era do Jeremy Riddle, e eu acabei achando o podcast, que estava escrito assim: nós perdemos momentos espirituais porque já estamos concentrados na próxima música. Então, isso chamou muito a minha atenção, e muitas vezes acontece com a gente que está ali em cima de um púlpito, querendo fazer alguma coisa muito boa, só que a gente esquece que a gente tem que ter conexão com Deus. Deus não quer uma coisa perfeita e robótica, sabe? Ele quer ter essa liberdade de poder agir através das nossas vidas. E falando de louvor, logicamente precisa ter uma estrutura, precisa ter um cronograma, precisa ter todo um planejamento. Só que também a gente tem que ter nessa sensibilidade de deixar Deus falar através das nossas vidas. E voltando para todo esse momento ali, né, que eu estava ouvindo nesse podcast, enquanto eu estava ouvindo o Jeremy, eu comecei a pensar, imaginando nesse exemplo de Abraão que eu citei. Abraão estava indo entregar o seu único filho, uma promessa, algo que foi muito esperado, muito desejado, e Deus pediu aquele filho em sacrifício. Abraão podia ter se desesperado, podia ter ficado, sabe, matutando aquilo. Eu não acredito que Deus vai fazer eu sacrificar o meu filho, demorou tanto para eu conseguir, foi tão difícil, e agora ele está pedindo, sabe? E ele não ia estar sensível à voz de Deus, e ele ia perder a bênção dele, literalmente. Então isso mostra muito pra gente o quanto que a gente tem que estar com a cabeça livre, sabe? Na questão do ministério, cara, faz o seu trabalho de casa, estuda, deixa isso, sabe, muito tranquilo. Lógico, tem músicas e músicas, são músicas que são mais difíceis de tocar, pega bateria, tocando músicas muito rápidas, você fica ali num desespero, sabe, de conseguir acertar tudo. Só que quanto mais você pratica, mais isso vai soar naturalmente, e Deus vai ter essa liberdade de encontrar sua cabeça mais pronta para receber Ele ali. E falando de ministério também, quem já esteve comigo ali dividindo uma ministração, sabe que muitas vezes a gente, sim, define músicas, ordem, mas na hora de tocar a gente inverte ordem, coloca músicas diferentes. A gente tem que ter essa sensibilidade. Até teve momentos em alguns cultos que eu ministrei tanto a parte do louvor quanto a palavra, que, assim, eu ministrava um louvor, entrava na palavra, no meio da palavra voltava para o louvor, sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade e deixar Deus fluir, sabe? Acho que isso é primordial. Então, depois desse conteúdo todo, eu acho que fica muito fácil de responder a pergunta se existe adoração sem música. Acho que fica muito claro que a adoração tem muito mais a ver com consagração, com entrega, e menos com uma execução simples, saca, de um louvor. Acho que isso é muito importante. E para finalizar, eu queria deixar mais uma perguntinha aqui, e essa eu vou deixar para que vocês meditem, que vocês busquem isso por vocês também, que é: adoração e louvor são coisas diferentes? Então, eu queria que vocês orassem, buscassem na palavra, meditassem. E se vocês quiserem continuar essa discussão ali na nossa comunidade, lá no Telegram, fiquem à vontade, mas por hoje é isso. Deus abençoe vocês.